Então, estamos começando aqui a nossa primeira programação aqui do nosso novo canal, ao qual nós ainda nem discernimos qual que vai ser o nome. Eu estava lembrando isso agora. Você pode escolher o nome daqui em diante. Hoje nós estamos aqui com Extras News de Jesus, mas nós iniciaremos com um novo nome, ao qual você vai poder opinar aí para nós, todos nós. E nós estamos aqui, vamos apresentar todo o pessoal aqui, estamos com essa programação nova aqui, com um novo ambiente, novas coisas. Isso daqui ainda vai mudar um pouquinho, né? Nós vamos dar uma alterada aqui em tudo, mas teremos um novo ambiente aqui, onde nós vamos estar operando essas maravilhosas obras que vamos estar fazendo aqui. Então vamos lá, Bispa Luzia, dá um oi aí, fala conosco! Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, né? A gente saiu de lá da rádio, né? Sim, saímos. E foi algo de Deus e estamos começando novamente. Todo esse pessoal que nos seguia lá, esteja aí ligadinho conosco, porque nós vamos fazer algo diferente também, igual, diferente e que seja agradável, tá bom? Nós estamos aí e vamos começar um renovo, né? Um renovo, nossa. Ano novo e renovo, é tudo novo, vinho novo. E temos a nossa voz de fundo, ao qual ela vai estar se apresentando aqui. Vamos lá, nossa voz de fundo, se apresente aí. Oi, eu sou o Lucas. Eu não sei me apresentar. Não, é isso aí. É isso aí. Ele é o Lucas, Eu sou o Lucas. E nós temos uma segunda voz de fundo. Quer falar a segunda voz de fundo? Não, a segunda voz de fundo tem que falar. Vai lá, Bispa, empresta um pouquinho ali, só para dar um oi ali. Dá um oi pro pessoal. Não, tem que dar um oi. Apresenta aí. Oi, eu sou a Aline. Faço parte da Restore. Oh, aleluia. Ela roubou a minha introdução. Olha só, temos conflitos aqui já. Mas, bom, vamos estar fazendo as nossas... Falando em introdução, nós temos que falar um pouquinho sobre quais coisas que estão mudando aqui. Quais são as novidades que vamos estar operando aqui, porque muita gente que está aí nos ouvindo hoje, está nos assistindo, estão querendo saber quais são as novidades que estamos operando aqui. Estamos de cara nova, estamos com coisa nova, mas o que está acontecendo que desapareceu, né? Desapareceu. Fomos arrebatados. O que será que está acontecendo com esse povo? A Bispa Luzia quer falar um pouquinho? Quero falar Pode um pouquinho. Quero dizer para você que nós estamos vivendo um sonho de algo muito bom, que nós muitas das vezes sentávamos, né? Sim. E ficávamos falando assim, ai meu Deus, eu queria tanto isso, eu queria tanto, vamos orar, e ficamos uns 4 anos, né? Uns 4 anos? Buscando isso, e isso veio do coração de Deus para o nosso coração, que é a nossa nova morada, a nossa casa, a casa onde nós estamos deixando como refúgio. Né? E falando sobre esse refúgio, né? Deus tem nos respaldado que tudo que nós vamos fazer é para ajudar pessoas, é para nós estarmos juntos numa comunhão em Cristo Jesus e dividir isso, repartir isso entre todos que quiserem estar juntos. Não só uma família, mas um refúgio, aonde eu posso chegar, ter o meu refúgio. Aleluia. Primeiro Jesus, mas saber que eu tenho um amigo, saber que eu tenho amigos e que eu posso chegar. Então é uma casa de refúgio e nós conseguimos, para a glória de Deus, e é isso que eu quero deixar para o pessoal, contar essa novidade para você. Já estamos há alguns dias, quase 2 meses, né? E agora nós vamos começar a voar, soltar mesmo agora e dar o endereço para você estar vindo, para você estar participando conosco, porque da casa nós vamos para as ruas, da casa nós sairemos como igreja na rua. Amém? Amém, aleluia. Glória a Deus. Nós estamos com tantas coisas novas para contar, tantas coisas diferentes aqui que está acontecendo aqui. Estamos finalmente com o nosso queridíssimo estúdio aqui, onde nós estamos fazendo a nossa gravação. Vamos ter muita novidade, muita coisa da hora com toda a equipe que está aqui posicionada, aqui com o Lucas, com a Aline, aqui toda essa equipe que está aqui junto conosco, atrás dessas câmeras, que vão estar participando conosco nos próximos vídeos. Vão ter que aparecer, hein? Verdade. Ó, vocês vão ter que aparecer. Vamos fazer petição nos
comentários em todo lugar pro pessoal aparecer, porque nós temos muita coisa para conversar, muita coisa para falar. Quer falar, hein? Ó, tô sentindo que quer falar. Tá querendo falar, hein? Nós vamos ter muita coisa da hora, muita gravação, principalmente de canções, que nós vamos estar começando a cantar bastante, né? A fazer uma adoração, elevar o povo à adoração. Como também eu sei que nós já tivemos essa conversa, que tem tantas pessoas que estão querendo participar de alguma forma, mas não tem a possibilidade de estar aqui. Nós vamos estar mostrando um pouquinho do gostinho, não vamos mostrar tudo, hein? Nós já conversamos, não vamos mostrar tudo, mas vamos dar um pouquinho do gostinho do que está acontecendo aqui. Mas se você quiser sentir o derramar da presença do Espírito Santo, vai ter que estar aqui junto conosco. Se quiser, dá para estar até participando aqui dos nossos podcast, falar, conversar aqui nesse refúgio maravilhoso onde nós estamos aqui fazendo muitas coisas da horas aqui. Nos pode, né? Sim, nos pode. Os potinhos aqui, estamos fazendo muita coisa da hora, muita coisa incrível. Quer falar? Desculpa atrapalhar, mas se for falar, colocar alguma coisa com o nome pode, é Deus pode. Verdade, nossa, aleluia. Verdade. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Deus pode fazer a mudança desse lugar na sua vida. Deus pode. É isso aí. Deus é o próprio poder, né? É o próprio poder. Ele não pode, ele é o poder. E ele vai estar, inclusive agora, que você sinta essa presença gloriosa, que é a presença do Espírito Santo. Nós não vamos fazer nada sem a presença do Espírito Santo. Verdade. Até porque, Nicolas, se for para a gente fazer qualquer coisa sem a presença dele, a gente pode parar por aqui. Sim, verdade. Porque não dá, não tem como, tá? Então, temos aí toda essa galera. Nós vamos trabalhar para fazer o melhor. O melhor nosso ainda não é nada, mas nós vamos fazer para Deus. E que você se sinta na presença dele. Que ele, que ele toque em você, te dando cura, te dando livramento, te dando restauração. Gente, nós precisamos de restauração. Precisamos. O ano está começando, nós já estamos em janeiro, e as nossas coisas, elas precisam agora ter um começo. Como está começando o ano, precisamos ter um começo. E esse começo, ele promete algo novo, renovo, algo novo. Deus está nos tocando para isso. Amém. Aleluia. Então, meu povo, vamos estar agora entrando um pouquinho sobre a nossa conversa aqui, o que nós vamos estar fazendo. E conforme eu estava vendo, eu tinha conversado com a bispa antes de começar, que eu estava pensando o que poderíamos falar. Poderíamos trazer uma palavra, algo do tipo, mas estou pensando aqui de nós poderíamos falar um pouquinho do tema ao qual foi decorrido desse domingo que nós passamos, do nosso momento de conversa, do nosso momento de ministração, ao qual o Senhor veio falar e ministrar sobre nós. E uma das principais questões ao qual eu me senti de falar foi sobre a questão de Paulo, com a qual eu tinha conversado com você, né? Paulo foi incrível. Quando eu estava saindo da ministração lá, só me veio algo do Espírito Santo falando de Paulo. Paulo foi um cara que foi alcançado não por uma igreja, mas pelo próprio Jesus. Vamos falar um pouquinho disso, sobre esse alcance que às vezes a própria igreja não tem a possibilidade, às vezes por medo de alcançar, conforme aquele povo que estava na igreja primitiva, o início de tudo. Mas Jesus foi lá e fez acontecer, Jesus foi lá e apareceu. Você está me procurando, Saulo? Olha, eu aqui, Saulo. Eu estou na tua frente, agora fala pessoalmente comigo. Vamos conversar um pouquinho disso? Vamos. Então, beleza. E é muito interessante quando a voz ecoa, né? Saulo, por que me persegue? E sabe o que é interessante? Que a gente pode estar numa fase muito ruim da nossa vida. E às vezes a gente pode falar assim, essas coisas não deu certo, porque eu sou errado, eu faço isso, e se culpar. Mas o Senhor, Ele não olha para a culpa, Ele olha para a gente. E de repente nessa caminhada Ele vai dizer para você também, ei, por que me persegue? Por que você me persegue? E eu acho interessante que quando ele vai até Ananias, que é a única vez, né, que se fala de Ananias, ele chega lá e para quê? Para cair as escamas dos seus olhos. Verdade. Ele chega lá com uma escama, porque a Bíblia diz que como uma escama caiu Sim. seus olhos, e Ananias orou por ele, contrariado, mas crendo em Deus,
orou por ele e as escamas caíram. E quando as escamas caem dos nossos olhos, a gente enxerga Jesus. A gente enxerga essa luz. Essa luz, ela irradia. E há uma transformação tão grande. E nós somos transformados das trevas para a luz, como um tesouro. Verdade. Nossa. É maravilhoso isso. E o que eu acho mais incrível desse momento, dessa transformação, é sobre o fato que toda essa transformação que ocorre em Saulo não é apenas, conforme foi falado na ministração, não é apenas algo físico ou algo naquele momento, mas é algo que renova para todo sempre. Lá, Saulo estava lá em decorrer um perseguidor, retomando um pouquinho sobre essa parte anterior, lá para os que quiserem estar procurando, está em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3, vai falar sobre essa perseguição que Saulo estava atrás da igreja, que Saulo estava correndo atrás daquele povo que estava iniciando o início da igreja, a igreja primitiva falando e ministrando, mas Saulo, decorrer de tudo, foi lá, apedrejou Estevão, foi lá, destruiu uma vida, foi lá, perseguiu aquele povo, e aquele povo ficou tão temeroso de tudo que estava acontecendo, que não... Eu fico imaginando, nossa, eles devem ter travado, eles devem ter, tipo, aquela questão, nossa, tem tanta coisa acontecendo, isso está acontecendo, meu Deus, nossa, travou ali, aquele momento de pânico que eles travaram, mas o Senhor Jesus foi lá e, olha, meu povo, eu sou com vocês, eu fiz uma promessa e eu sou com vocês, eu estou aqui para mostrar que eu vou cumprir essa promessa de cuidar da minha igreja. E esse foi um dos momentos que mais mostra o amor de Deus, o amor de Jesus pela igreja, porque ele pessoalmente saiu lá do céu, ao qual ele tinha voltado, ele tinha acabado de ser ressuscitado basicamente, houve um derramar de fogo em Atos 2, houve todo um decorrer de uma coisa maravilhosa, e Jesus saiu lá de cima, apareceu para Saulo, e houve todo esse decorrer. Nossa, maravilhoso ver essa história. E o apóstolo que mais fala do Espírito Santo é o apóstolo Paulo. Sim. Meu Deus do céu, olha, ali eu falo para o pecador, não importa a situação que ele está afundado, mas o Espírito Santo, ele vai chegar, ele vai convencer, ele vai libertar, ele vai mudar a estrutura, e vai mudar Sim. até o nome. Vai mudar até o nome, porque de Saulo foi para Paulo. Aleluia. Apóstolo Paulo. Né? A gente fala Paulo, mas é o apóstolo Paulo. E as cartas dele, né? E não foi fácil. Sabe esse evangelho que tudo é muito fácil? Aí, tá aí. O apóstolo Paulo mesmo escreveu que não foi fácil. Não. Ele escreveu das prisões. Sim. De dentro das prisões, ele, né, como foi a ministração de domingo maravilhosa. Aleluia. Ele escrevia e dali ele conduzia a igreja. Verdade. E lendo, sabe, comecei a ler e muito maravilhoso isso, porque se você, né, tudo vai ser voltado a você, tudo vai ser voltado a mim. Esse canal, ele está sendo voltado às pessoas. Aleluia. E a gente quer abençoar pessoas, a gente quer ser abençoados através de vocês também. Então tem tanta gente que vai nos ver, nos ouvir, e tem tanta gente que vai estar caminhando conosco também, né? Então, o que dizer sobre o apóstolo Paulo e o que dizer sobre Ananias? Sim. Ananias, o medo dele, foi só o Espírito Santo mesmo para dar encorajamento, porque a Bíblia vai dizer que ele orou e o Espírito Santo Sim. veio sobre ele. E ele pegou o Espírito Santo, fez igual Jacó lutando com o anjo. Não. Tu sai. Isso é muito bom, pode ficar aqui. E foi uma glória. Aleluia. Não, agora você falando de Ananias, eu me lembrei do que estava sendo falado domingo sobre essa questão do medo dele. Nossa, eu tô, nossa, há muito tempo pensando sobre esse quesito. Nossa, Ananias foi literalmente pelo Espírito mesmo, não tem o que falar. O cara lá diante da morte, literalmente, ele poderia ir lá, nossa, falar, pregar e fazer acontecer o que o Espírito Santo tinha, mas
poder acontecer alguma coisa, os caras ir lá prender ele, mas não, pela ordem de Deus, ele obedeceu, foi mesmo com medo, mesmo com as pernas tremendo, foi lá e fez a obra do Senhor acontecer, e conforme uma palavra que apareceu no domingo, aonde o lugar onde é enviado, onde mais existe morte, é o lugar onde mais se superabundou a vida, a graça maravilhosa do Senhor, porque através de Paulo, quantas pessoas foram salvas, quantas pessoas foram lá resgatadas pelo apóstolo Paulo, né? Até hoje pessoas são transformadas por esse apóstolo, que é literalmente de Deus, de Deus, de Deus, e o cara, com toda a bagagem que ele tinha de uma vivência, ele foi e aproveitou dessa bagagem para ir pregar, ministrar, para ir para os romanos, para ir para os efésios, para ir para os galatas, para ir para os coríntios, para ir para todo mundo. Nossa, o cara foi, ministrou, andou para um lado e para o outro, indo pelo deserto, subindo montanha, descendo, às vezes tropeçando numa pedra, mas continuando e indo lá constantemente. E é maravilhoso saber que existiu uma pessoa totalmente fiel ao Senhor, como o apóstolo Paulo, onde nós podemos ver de uma base onde é possível o ser humano fazer realmente, porque Jesus veio para mostrar isso, mas o apóstolo Paulo foi o cara que comprovou que o que Jesus falou é verdadeiro e viável. Deu sequência, né? Sim, o cara, nossa, maravilhoso, não tem. É isso, pessoal, nós vamos continuar trazendo palavras, nós vamos continuar falando com vocês, trazendo as novidades também. Então, nós não paramos, nós estamos firmes. Nós estamos Aleluia. Firmes na presença do Senhor. E isso faz parte da nossa vida. Eu sinto alegria quando eu falo de Jesus. Eu sinto alegria quando eu falo do Espírito Santo. Então, a Bíblia, ela é o cardápio, né? Ela é o caminho, ela é o manual. Amém? E Jesus é a nossa comida e a nossa bebida. Porque ele disse, o meu sangue é bebida e a minha carne é comida. E isso que a gente quer, repartir o bom prato. Sim. O prato da casa. Aleluia. Jesus. Prato principal. O prato principal. E é bom, perfeito e agradável. Amém? Amém, aleluia. Aleluia. Então, só falando um pequeno conclusão aqui sobre tudo isso, sobre toda essa fala nossa, que é o qual nós estávamos falando sobre o apóstolo Paulo, sobre todo esse quesito da mudança, dele ser alcançado, não pela igreja, mas alcançado por Cristo, sobre toda essa conversão, todo esse mudar e renovar, mas existe um momento ao qual me toca bastante, que é quando Paulo está lá naquela prisão, junto com Silas, lá no capítulo 16, versículo 16, e eles começam a adorar, mesmo naquela prisão, e começa a estremecer aquele lugar, porque a presença do Senhor se move através dos louvores, e isso é excepcional. Excepcional quanto os louvores têm poder de fazer a obra e os milagres. E será que ele não estava louvando Romanos lá? Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Poderia ser esse louvor. Aleluia, maravilhoso. Poderia, né? Estremecer com esse louvor, literalmente. Poderia. Eu acho, né? Sim. Porque esta é uma fala do apóstolo Paulo em Romanos, né? Uma fala direta. E sobre esse fato ao qual eu estava falando, que me veio ao coração de estar falando um pouquinho sobre esse momento, porque muitas pessoas às vezes se encaram da mesma forma como Paulo estava naquele momento da perseguição, muitas das vezes, mas da mesma forma como a presença do Senhor estremeceu a prisão através dos louvores e do cantar, do clamar pela presença do Senhor, eu creio que o Senhor pode ir na casa de cada um que está com algum problema, com algum caso, alguma coisa que está acontecendo. Existe um Deus que pode estremecer toda essa prisão. Seja qual for a Sim, prisão, né? seja qual for, da mesma forma que Paulo, sendo uma pessoa que estava perseguindo e matando os filhos do Senhor, ele se tornou uma pessoa
transformada pela presença de Jesus. Você pode ser transformado, você pode ser alcançado. E se você está em momentos de dificuldades que não consegue saber o que pode acontecer, clama e canta, porque é uma das principais coisas ao qual nós estamos falando nesses tempos de ministração, não é mesmo? Nós sempre estamos falando do poder que tem a canção para estremecer todos esses problemas, todas essas circunstâncias que estão acontecendo. Então eu não sei porquê, mas eu me senti de estar falando um pouquinho sobre essa questão. Se você se vê em momentos de não sei mais para onde vou, da mesma forma que a igreja primitiva estava em pânico, começa a cantar e a clamar, porque da mesma forma que a igreja primitiva clamava ao Senhor e ele respondia para salvar Pedro daquela prisão, nós hoje, como igreja, também podemos nos posicionar e clamar para que hoje a nossa prisão seja abalada ou que o Senhor venha e envie o anjo dele para vir nos retirar dessa prisão. Literalmente, Deus muda as estruturas, Deus muda leis para abençoar um filho. Aleluia. E ele muda. Ele muda. Entende? Então, aonde você estiver, qual é a sua prisão? É dentro de um quarto escuro? Canta. Ora, o Senhor vai te visitar com um raio de luz. Aleluia. Em nome de Jesus. Aonde você está preso? A sua prisão é as dívidas? É tudo que está acumulando e você está se perdendo, não está conseguindo mais pagar, se mexer? Clama, porque o Senhor pode ajudar você. Aleluia, Ele abre porta onde não existe. E Ele pode te fazer algo que pode ajudar você a pagar suas dívidas. Sim. Eu creio num Deus poderoso. Ele é Eu maravilhoso. não estou falando besteira. Eu creio. Eu estou falando coisas que eu presencio, coisas que eu vivo. O Senhor tem poder de abrir portas. E a oração, ela é a chave, Nicolas. Sim, a oração é a chave. A oração é a chave que abre todas as portas. Então você pode orar, você pode cantar, mas se você orar, o céu treme, o inferno treme e Deus se move a teu favor. Aleluia. Eu creio nisso. Aleluia, glória a Deus. Eu creio. Maravilhoso poder ter essa conversa. Maravilhoso poder falar sobre um apóstolo ao qual mostrou uma evidência de que é possível. É possível estar na presença do Senhor. É possível se manter na presença dele em meio às dificuldades, às circunstâncias. Por mais que os pecados sejam muitos, mas o Senhor renova e transforma. Porque Ele é aquele que faz, que muda e que faz mil maravilhas. Não tenho o que falar, não tenho o que falar desse Deus. Maravilhoso. Mas então é isso. Aleluia. Esse é o nosso momento de conversa? Aleluia. Esse é o nosso momento de conversa. Nosso momento de conversa maravilhoso. Lucas, quer falar um pouquinho sobre esse momento dessa palavra? Tem coisa aí? Derramar. Eu concordo com tudo. Por mais que às vezes pareça que você não vai conseguir, que tá tudo tão difícil, você não vê fim. Ninguém pode te ajudar, mas voltando ao contexto do podcast aqui, Deus pode. E Ele consegue. Aleluia. É só você ter fé Creio. e correr atrás também. Que Ele vai te dar forças de todos os jeitos possíveis. Aleluia. Glória a Amém, Deus. aleluia. Aleluia. Aline, nós temos falas aqui, nós temos vozes para falar. Tem coisa aí, estamos sentindo derramar. Aleluia. Basta orar, né? Colocar na presença de Deus, que como foi dito aqui, que Deus muda, né, o nome da pessoa, me fez lembrar que não é só de Paulo que ele mudou o nome, foi de Esther também, e entre outras pessoas na Bíblia que ele também mudou, Aleluia, muitas. para mostrar que ele muda, né? Quando ele muda por completo, muda até a identidade. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não tenho o que falar desse Deus maravilhoso, que quando Ele está presente, Ele faz o mover, Ele faz acontecer, vozes se abrem, coisas acontecem, e esse mover é maravilhoso. Mas bom, estamos chegando aqui ao final, amém? Final, Aleluia. só um recadinho. Leia a Bíblia. Aleluia. Em nome de Leia Jesus. a palavra de Deus. Não deixe isso passar. Um capítulo por dia já vai dando uma estratégia para você, já vai mudando muita coisa. Comece em Gênesis, capítulo 1. Ou comece em Mateus, capítulo 1. Aí amanhã, capítulo 2. Depois da manhã, capítulo 3. Um por dia. Você vai ver como vai mudar tudo na sua casa, na sua vida, na sua família. Verdade. Bem, leia a Bíblia. Verdade. Aleluia. Leia a Bíblia. Maravilhoso ler essa palavra que nos traz instrução e alimento.
Verdade. Aleluia, glória a Deus. Mas bom, é isso. Estamos chegando aqui ao final. Esse é o nosso primeiro. Deus pode Deus? Eu esqueci já o nome. Meu Deus, já subiu o negócio aqui. Deus é o poder. Ele é o sou. Como que é mesmo, Lucas? Fala aí, lembra aí. Acho que é o Deus pode. Deus pode, aleluia. Deus pode, se você gostou desse nome, vai comentando aí, vai deixando o seu comentário aí para nos apoiar se você gostou desse nome, confirmando aí. É esse nome que vamos deixar, esse nome que vamos colocar, porque vai ficar por vocês a escolha, vai ficar aí na escolha de vocês, do que nós vamos estar colocando como nome, vamos estar claramente fazendo toda uma seleção, uma classificação do qual que é melhor, né? Porque não dá para colocar qualquer nome, imagina colocar qualquer nome lá, algum lançou um nome totalmente aleatório. Não coloca lá. É isso aí. Não podemos fazer, porque o Espírito Santo está na ordem, o Espírito Santo está na direção, e conforme a vontade dele e a direção dele faremos e realizaremos. Então, aqui estamos no nosso final, e vamos finalizar aqui com uma grande presença maravilhosa, um grande poder que está se movimentando, Aleluia. com grande palavra Glória e a grande Deus. glória nesse lugar. Aqui nós estamos só o começo de muitos vídeos e muitos podcasts maravilhosos que vamos estar fazendo, tanto de testemunhos, como de eventos, como de tantas coisas que vamos estar falando, como também um pós-culto. Podemos fazer um pós-culto, terminar o culto e já vem aqui fazer um Deus pode Deus, aí é maravilhoso. Deus é maravilhoso, aleluia. Eu sempre vou errar esse nome porque tá complicado lembrar, a cabeça tá complicada. Mas é isso. Todo mundo dando tchau aí, pode começar. Tchau. Tchau pra Obrigado vocês. por estar nessa sala com a gente. Aguardem. Muito conteúdo. Muito. Aguardem Amém. bastante. Beijo. Beijão, tchau.